Na primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro foi, por Cristo, né, chamado de pedra. Cristo disse a ele: Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra, né, um trocadilho Jesus fez para dizer que Jesus ia construir a sua igreja sobre aquilo que Pedro tinha dito, que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, né? 1 Pedro capítulo 2, não sei se o Maicon vai projetar. Maicon, obrigado pelo seu serviço aí, pela sua diaconia. A palavra de Deus é um presente para Deus, para nós. Deus é um Deus galardoador dos que os buscam. E Ele tem nos dado muitos presentes. E um dos seus presentes é a sua palavra. Ele é um Deus que tem uma lei, que tem ensino, e a lei dele é uma rocha sobre os nossos pés, é onde a gente pode se sentir firme, seguro. Então, nós estamos agora diante de um presente que está vindo dos céus, que é a palavra de Deus. Ela sempre vem em tempo oportuno. Semana passada, o pastor André ministrou, preparou nosso coração sobre generosidade para um desafio dessa semana, né? Então, veja só como a palavra ela chega em tempo oportuno. E hoje eu queria falar um pouco sobre como Deus construiu a tua igreja, como Deus edificou, como Deus firmou a tua igreja, aonde a tua igreja é sustentada, né? Eu não sei há quantos anos, mas aproximadamente há uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu passei a ser visitante dessa congregação, né? Eu vinha junto com algumas pessoas de Pompeia, com Steve, mais alguns rapazes, participar de reuniões de cultos, né? E aquilo foi assim, passando de um para outro, né? O pastor Hermes fez o trabalho mais longo, e agora o pastor Arnaldo. Então, a gente tem visto que a construção, né, ela precisa ter um apoio firme, né? Se ela não tiver um apoio firme, toda a construção, ela para, né? Para ou acaba se desmanchando, né? Por um motivo ou outro. Ela não vai para frente. Por que a igreja de Cristo é tão grande que já ocupa quase toda a terra? Por que a igreja de Cristo só cresce? Ela não diminui, apesar das perseguições, apesar da oposição que esse mundo tem à igreja, né? Cristo, ele foi morto da forma mais humilhante que existia, né? A crucificação não é nada bonitinho do jeito que a gente vê nos quadros, né? Não era aquela cruz retinha, não era aquele homem pálido, né? Ali, não, era uma coisa horrorosa. Ninguém ficava perto de um crucificado, porque era a morte mais humilhante, mais escandalosa que tinha. Tanto é que os seus discípulos, né, foram embora. Como que um povo, né, que começou ali com 12, 20, 50 pessoas, ouvindo uma mensagem desse Cristo, e logo depois viram o seu líder ser morto daquela maneira, como que essa mensagem, que começou com pessoas que não tinham formação nenhuma, não tinham cultura nenhuma, não tinham um poder militar,
não tinham influência na política, não tinham influência na cultura. Como que isso pôde chegar aonde chegou? Hoje, a Igreja de Cristo, ela está espalhada por toda a terra e ela vai continuar pregando esse Evangelho até que Cristo venha, né? Então, aquilo que era para ter acabado no dia seguinte, depois da morte de Cristo, pelo contrário, ela existe de tal maneira que há registros históricos, né? Há escritores que dizem a respeito dos seguidores de Cristo, né? Houve um governador romano chamado Plínio, o Moço. Esse governador, ele era governador mais ou menos no ano 60, 80, 100 anos depois de Cristo. Ele era governador da província de Bitínia, que hoje é a Turquia. E ele escreve, e isso não é uma história teológica, é uma carta, essa carta existe. Ele escreve ao imperador Trajano, dizendo: tem um pessoal aqui que são seguidores de um tal de Cristo. Eles são éticos, eles são respeitosos, mas existe uma contenda muito grande entre os judeus e eles, e eu não sei o que fazer. E ele pede ao imperador isso. Então, notem, já com 60, 80, 100 anos depois da morte desse Cristo, os cristãos já faziam parte do Império Romano. O maior império da Terra precisava de uma orientação, de uma sabedoria de como tratar os cristãos, né? Nero colocou a culpa nos cristãos pelo incêndio de Roma, né? Então, os cristãos, eles começaram de uma maneira que ninguém dava a eles crédito, e aos poucos eles foram crescendo, às vezes espetáculo jogado para as feras comerem, né? O pessoal gostava muito desses espetáculos, né? De ver gladiadores, um matando o outro, cortando a cabeça, isso era um show, né? E um dos espetáculos era jogar pessoas para os animais comerem, então eles jogavam cristãos. Cristão não tinha valor nenhum para o império, e isso era incentivado pelos judeus. Como que gente assim, de repente, vai crescendo a ponto de o Império Romano se ajoelhar para Cristo? O maior império da terra se torna cristão, né? Claro que existe aí algumas questões políticas, né? Mas vejam que tem que ter alguma coisa, porque nada nesse mundo tem esse crescimento, essa potência que existe na vida da Igreja de Cristo, né? E eu queria falar um pouquinho sobre aonde é essa igreja, o que é essa igreja que o apóstolo Pedro fala, né? Então, no capítulo 2, na primeira carta de Pedro, ele diz, no verso 4 em diante: 1 Pedro 2, 2, Maicon, capítulo 2, isso, verso 4. Amém. Que se aproxime. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Se você tiver uma Bíblia aí, vai grifando a palavra pedra, né? Você vai ver como ela aparece aqui. Chegando-vos para ele, a pedra que vive,
rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, Pedro está dizendo aqui que Cristo é uma pedra que vive. Ou seja, pedra, né, por ser um elemento da natureza, um mineral, ele não respira, não pensa, não sente dor, né? Não se comunica. Mas Cristo é uma pedra que vive, né? Isso já é uma coisa para mexer, né? Imagina uma pedra andando por aí, né? Te dando um bom dia. Né? Então, Cristo é uma pedra que vive. E isso estava na mente. Quando um escritor da Bíblia, ele escreve para pessoas e ele procura ser entendido pelas pessoas. E Pedro não escreveu essas cartas para nós diretamente. Hoje nós temos aqui, diante dos nossos olhos, pela misericórdia e graça de Deus, essa palavra chegou até nós. Né? Mas essa palavra foi escrita para pessoas daquele século, de quase 2000 anos atrás, que eram vindas do judaísmo. Então Pedro precisava escrever alguma coisa que para eles realmente fizesse sentido. Uma das coisas que estava na mente dos judeus da época, e que eles aprendiam desde criança, é que Moisés um dia, caminhando com o povo de Israel em direção a Canaã, saindo da escravidão do deserto, o povo teve sede no caminho e começou a murmurar. Então Deus disse a Moisés para ordenar uma rocha que saísse água dela. E isso aconteceu. Claro que não foi, Moisés não falou, Moisés acabou batendo na rocha, enfim. E essa rocha deu água para eles. E essa água serviu para saciar a sede deles e eles poderem caminhar. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 10, ele diz que Cristo é a rocha que saciou a sede do povo no deserto. Então, rocha era uma coisa, pedra era uma coisa muito, muito presente na vida deles. É como se hoje a gente, por exemplo, vê um par de cores aí, verde e amarelo. Na hora vem Brasil na cabeça. Né? Na hora vem Brasil. Então, quando os cristãos da época, que eram vindos do judaísmo, ouviam falar de rocha, de pedra, na hora vinha aquela pedra que saciou a sede deles, dos seus pais, no deserto. Então, quando Pedro diz, ele é a rocha que vive, isso vem na mente deles. Sim, entendo. Ele é aquela rocha, Por isso que em João capítulo 7, quando está tendo aquela festa lá em Jerusalém, Jesus Cristo diz, né? Vinde a mim aqueles que têm sede, porque eu vos saciarei. Ele está dizendo, eu sou aquela rocha que jorrou água para os teus pais, e agora quem tem sede vai beber de mim e nunca mais terá sede, porque eles voltaram a ter sede. Mas eu sou a rocha, que de mim sai água, e sai água viva, para que aquele que de mim beber jamais tenha sede. Percebem que Pedro estava falando com propriedade e as pessoas estavam entendendo, e é isso que eu estou fazendo esse contexto para que a gente possa entender o peso dessa palavra. Pedro está dizendo, ele é a rocha, a pedra que vive, só que ele foi rejeitado. Olha só, pedra que vive, rejeitada assim,
ali está reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Essa rocha veio entre nós. Ela é Cristo. Mas ao invés dela ser recebida, ao invés dela ser experimentada como foi aquela rocha no deserto, ele foi rejeitado, ele foi reprovado, não foi aceito. Fizeram pouco caso dele, deram, né, as costas. E aliás, o crucificaram, né? Estevão diz: vós matastes o Cristo e vocês são réus, né? Então aquele sinédrio que estava querendo julgar Estevão faz do sinédrio réu, dizendo: vocês mataram o Cristo. E Pedro diz assim: ele foi reprovado, rejeitado pelos homens, mas para com Deus eleito e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem. Olha só, agora ele começa a dizer que aqueles que estão recebendo essa carta, que nós hoje, pela misericórdia, estamos diante dessa carta, entender que também somos agora pedras que vivem, edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Tudo que é sagrado, desde a antiguidade, se coloca dentro de um templo. Todos os cultos sempre foram feitos dentro de um templo. Hoje nós estamos aqui cultuando a Deus, mas nós não precisamos desse templo para cultuar a Deus, né? Esse templo aqui é um benefício, né? Mas nós não precisamos, porque hoje nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, né? Então, mas nesta época, e até hoje ainda, muita gente entende que o sagrado só se realiza dentro de um templo. Por isso que a tradição romana não faz nada fora do templo. Não se casa fora do templo, não se batiza fora do templo, não se faz nada fora do templo. Porque eles entendem que o lugar sagrado é o templo. Aonde Deus está é no templo, né? Então, aqui, eles também tinham essa mentalidade. Por isso que erguia-se templo aos deuses. O templo de Diana dos Efésios, que é o chamado templo de Ártemis, ele é gigante, é um negócio majestoso, onde se adorava Diana. Ele tem colunas, as colunas dele tem mais de 20 metros de altura. Não chega a 30, mais de 20 metros de altura. É um prédio de 7 andares. E ele não tem 1, 2, 3 colunas. Ele tem centenas de colunas, né? O templo o templo que existia na época de Jesus e que foi destruído nos anos 60, e que Jesus disse: olha, não vai sobrar pedra sobre pedra desse templo. Ele tinha um lugar chamado Pórtico de Salomão. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que os cristãos, no início, se reuniam no Pórtico de Salomão para estudarem, os apóstolos ensinarem, né? Eles se reuniam lá. O Pórtico de Salomão, ele é uma floresta de colunas. Ele tem pelo menos, acho que 140 colunas. E elas medem também 20 e poucos metros de altura. Tudo isso feito de pedra. O próprio templo de Salomão, que quando a gente hoje olha a imagem de Jerusalém, hoje você vê lá uma abóbada dourada, aquilo não é o templo de Salomão, mas é onde esteve o templo de Salomão.
O templo de Salomão era construído sobre uma rocha. Essa rocha tem 650 toneladas. Imagine só como isso estava no coração, na mente deles. Então, o sagrado é feito de pedra. O sagrado é feito sobre pedra. Então, quando o apóstolo Pedro está falando disso, isso tem tudo a ver com a vida deles, tanto religiosa quanto cultural. Né? Por exemplo, hoje o gado come em cima, num coxo, né, que a gente chama de coxo. Ele é de madeira, hoje já tem de material sintético. Na época, era feito de pedra. Era uma pedra, e dentro dela, e ela era cavada assim, como uma tigela, e ali o gado comia. A manjedoura, onde Cristo provavelmente foi colocado, nessa bacia cavada dentro de uma pedra. Cristo nasceu numa pedra. Olha só, Cristo nasceu numa pedra. Perdão, nasceu não, né? Quando nasceu, o berço dele foi uma pedra. Então, essa ideia de que o sagrado é construído em pedras, sobre pedra, e Deus só está dentro daquilo que é feito de pedra, dominava a mente, a fé dessas pessoas. E aí o apóstolo Pedro diz o seguinte: gente, entendam o seguinte, que acabou esse negócio de pedra, pedra que não vive, pedra que não sente, pedra que ser o lugar de Deus acabou. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Salmo diz que os céus não podem conter o Senhor. Os pés dele, o estrado dos pés dele é a terra. A terra serve de estrado dos pés. Ou seja, não tem onde Deus caiba, né? É uma loucura fazer um templo e dizer que Deus está aqui, mas eles acreditavam nisso, né? Aquela pedra sobre o templo, que ficava embaixo do templo, né? Para eles, era o lugar em que o mundo começou. A pedra que fica sob o templo de Salomão e que em cima ficava a Arca da Aliança, era, na cultura deles, na religiosidade deles, era o lugar em que o mundo nasceu. Dali começou a sair o mundo e Deus estava ali. Então, Pedro vem e quebra esse paradigma. Ele choca. Aliás, o evangelho é uma loucura. O evangelho é uma coisa que não tem nada a ver com a nossa forma de pensar, nossa forma de entender, né? Então, Pedro chama essas pessoas agora de pedras que vivem. Por quê? Porque elas estavam construídas sobre uma rocha que vive, Cristo. Ele ressuscitou dos mortos e ele vive, né? E ele vive. Se uma rocha que vive é a base de outras pedras que estão sobre ela, essas pedras vivem a partir da vida da pedra angular que está abaixo dela. Então, todo crente, nascido verdadeiramente em Cristo Jesus, é uma pedra que vive. E como uma pedra que vive, é parte de um templo. E esse templo é o templo aonde Deus habita. Agora sim, Deus habita num templo feito agora de pedras que vivem. E o apóstolo Pedro então quer dizer isso para eles. Vocês são pedras que vivem. Pedras apoiadas sobre uma pedra que foi reprovada, que foi rejeitada. E se ele foi rejeitado, vocês também serão rejeitados. Pedro não diz, vocês são pedras vivas,
para terem uma vida feliz, para terem uma vida com tudo que vocês precisam, para ter uma vida, né, aonde vocês entrarem, vocês vão ser honrados, respeitados, para ter uma vida sem doença, Não, Pedro não disse isso. Pedro disse: a pedra que nós estamos apoiados foi reprovada. E se nós formos reprovados, é honra para nós. E se nós, por causa dele, formos rejeitados, isso é honra. Não é vergonha, não é tristeza, porque a nossa pedra fundamental foi reprovada. Os cristãos da época, assim como nós, o cristão não mudou. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que é perseguido por Cristo, por causa de Cristo. Isso não mudou. Então, quando Pedro está dizendo a eles que devem viver, verso 5, também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, Pedro está dizendo: vocês não são chamados por Deus para formarem um templo para Ele, para que vocês se sintam, né, prestigiados, ou queiram ser prestigiados. Vocês vivem para a glória de Deus, para ser agradável a Deus. A ideia de que a gente vem para o culto para sair contente do culto não é evangelho. O evangelho diz que você tem que cultuar e fazer um culto agradável a Deus, e não Deus fazer um culto que te agrada. O evangelho é o contrário do que se ensina, do que se pensa, do que se entende. Por isso que o evangelho é um escândalo. Por isso que Cristo foi rejeitado. Porque ele não aderiu, ele não vestiu, né, a camisa da religiosidade que queria fazer com que os religiosos dominassem. Os cristãos dominam, sim, e vão dominar com Cristo na eternidade pelos 1000 anos. Né? O Apocalipse diz assim: e eles reinarão, né? Eles falando a respeito dos cristãos, e eles reinarão com ele pelos séculos dos séculos. Nós reinamos com Cristo, sim, mas nós reinamos a partir da cruz, a partir da vergonha, a partir da morte. De lá é que Cristo governa. Somente quem vai à cruz e recebe a Cristo como seu Senhor, e tem nele a sua salvação, esse com ele reinará. E seguindo, para a gente já concluir, verso 6: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Nossa, mas eu acabei de falar que viver humilhado faz parte da vida do cristão, viver reprovado faz parte, aqui. Não ser envergonhado, Pedro está falando, que naquele dia em que o Senhor chamar todos à presença dele, tanto os vivos quanto os mortos, aqueles que se edificaram, aqueles que se colocaram sobre ele, nele, e que suportaram todas as coisas por causa de Cristo, até mesmo as vergonhas aqui, diante dele serão honrados. Cristo os reconhecerá. Cristo reconhecerá aquele que realmente se humilhou por causa dele.
Cristo reconhecerá cada um que levou o Sermão do Monte como lei para a vida dele. Nós aprendemos sobre o Sermão do Monte na escola bíblica, que na verdade aquilo é viver como o Sermão do Monte é ser invejável, né? Ou seja, tem uma vida invejável. Viver dando a face para aquele que te bate. Viver de um modo que você arranque o olho, se alguma coisa te atrapalha para chegar aos céus. Viver com fome e sede de justiça. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo até mesmo para os crentes. Por isso Cristo foi rejeitado. Porque ninguém entende o reino de Deus como de fato Cristo o faz. O reino de Deus, né, é como Cristo anunciou no Sermão do Monte. E essa forma de viver era o que estava sendo proposto para esses crentes da época em que são chamados de pedra viva. Não era para eles se alinharem à cultura dos romanos. Não era para eles se alinharem à cultura dos judeus religiosos. Por isso é necessário que renovar a vossa mente, o apóstolo Paulo fala. Quando os cristãos eram nada, não significavam nada. Quando tinha que uma guerra, por exemplo, tem que pôr gente na frente para morrer, põe os cristãos. Leva os cristãos lá. Ah, está muito escuro aqui, tem que iluminar. Põe uns postes aqui, amarra um cristão e taca fogo. O cristão ardia. Né? Na verdade, eles ardiam ali, iluminando ali para os romanos. Os cristãos não eram nada. Eles não tinham valor nenhum. Aí o apóstolo Pedro diz, olha, vocês são pedras do templo onde Deus habita. Aqui, como vocês estão sendo tratados, vai acabar, vai passar. Mas haverá um dia em que não serão mais envergonhados. Você não vai virar combustível para iluminar. Você não vai virar carne para ser colocado para moer na frente das batalhas. Você faz parte da onde Deus habita. E vocês não serão envergonhados, serão honrados. Honrados diante de Deus. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da justiça. Abrace esse evangelho, abrace esse Cristo, não importa o que passe. Porque o dia da glória está chegando. Porque o dia em que ele dirá, vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos estava preparado antes da fundação do mundo. Ele vai dizer isso às suas ovelhas. Mas aos bodes ele dirá, apartai-vos de mim, e para o lugar de trevas e sofrimento eterno. Nesse dia, esses cristãos estarão puxando a fila, e eu quero estar com eles nessa fila, e espero te ver lá também, amém? Verso 9. Vós, porém, sois raça eleita. Vocês não são raça ruim. Vocês não são lixo. Vocês não são escória. Vocês são uma raça eleita. Antes de vocês nascerem, Deus já tinha os escolhido, eleitos. Deus já tinha chamado vocês para a salvação. Mas os que não creem, né, como ele diz, verso 10, vós não eram povo. Vocês não eram povo, não eram consagrados, não eram considerados povo, vocês não eram considerados nada. Vocês eram considerados como essas pedras aí, né? Que estão por aí. Vocês não eram nada, não tinha valor nenhum.
Mas Deus fez de vocês uma raça eleita. Com misericórdia te amei, diz o Senhor. Com amor te atraí. Né? Deus fala isso para no livro de Oséias, né? Quando Oséias se casa com uma prostituta, né? Deus manda ele casar com uma prostituta. Essa prostituta é figura de Israel, que traía Deus com outros deuses. E aí Oséias chama ela, casa-se com ela. E o casamento era o homem, o marido, não só abraçava, mas ele cobria a noiva, dizendo: ela é minha, ela é propriedade minha, não tem ninguém que possa dizer alguma coisa dela, ela é minha. E ele faz isso com uma prostituta. E Deus faz isso conosco, ele diz: vocês são meus, vocês estão debaixo dos meus braços agora, e sob os braços eternos, né, nós somos sustentados. Então, vocês não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Mas agora, vocês que não tinham alcançado misericórdia, eles não sabiam que era misericórdia. Eles não podiam pedir nada a ninguém que eles não receberiam. Eles não podiam imaginar que os filhos recebessem um lugar numa escola para aprender. Né? Eles não podiam. Eles tinham que viver de fora de tudo. E a migalha que caísse, por acaso se caísse alguma migalha de alguma coisa, eles comeriam. Aí Deus diz: não, vocês são pedras vivas. Vocês não eram gente. Mas vocês agora é uma raça eleita. E a misericórdia que vocês não conhecem nessa terra, vocês conhecerão a minha misericórdia. Deus diz: com laços de amor eu tenho os atraído. Com misericórdia os chamei. A igreja é isso. É alguém que conheceu a misericórdia. São gente que estavam destinados às trevas, a viver dessa maneira horrível que esse mundo vive, mas nós fomos chamados, amados, e agora com Ele perseveramos, envolvidos por misericórdia, edificados um com o outro, formando um templo aonde Deus habita. E esse templo agora vive por toda a terra, até o dia em que o Senhor virá. E Ele, o templo eterno, estará na Nova Jerusalém. E nós o adoraremos lá de uma vez por todas, por toda a eternidade. Amém? Lá estaremos com aquele que nos fez alcançar misericórdia. Vocês não tinham alcançado misericórdia. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quem é o crente? É aquele que alcançou misericórdia. Deus não tem obrigação nenhuma de nos salvar. Deus não tem obrigação nenhuma de fazer qualquer coisa para nós. Nós nascemos inimigos de Deus, crescemos inimigo de Deus. Mas Deus teve misericórdia de nós, nos chamou, nos trouxe a compreensão do Evangelho, nos deu a sua salvação, nos deu o seu corpo, o seu sangue, para que nós pudéssemos sermos unidos a Deus e de uma vez por todas vivermos com Ele e para Ele. Amém? Amém. Eu queria deixar essa palavra com os irmãos para ter uma caminhada, uma entrada naquilo que Deus chama de igreja. Né? Não é nada daquilo que a gente tem visto na mídia, gente. Não é nada. Aqui sim,
Pedro diz o que é a igreja: é um povo que alcançou misericórdia. Se nós vivemos, é por causa da misericórdia, né? E se nós temos a certeza da vida eterna, é por causa da misericórdia. Mas aqueles que não creem, não terão misericórdia. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos ficar em pé, orar. Pastor Arnaldo, temos alguma mensagem, alguma... Por favor, venha impetrar a bênção aqui. Irmãos, eu queria que você pudesse, então, viver sob essa consciência, que você foi chamado para fazer parte de um lugar sagrado. Esse lugar se chama igreja. A igreja de Jesus Cristo, que vive sob uma rocha viva, uma pedra viva. E que Deus nos chamou para brilhar como luzeiros para o mundo, né? Que Deus te abençoe e te faça viver, sair daqui com essa alegria, com essa gratidão no coração, com essa satisfação de viver, ainda que às vezes envergonhado, mas sabendo que um dia a honra nos será dada para sempre. Amém?